Famílias e educadores, sejam muito bem-vindos nessa manhã gostosa. Vamos começar falando sobre criança interior. Eu recebi umas perguntas essa semana, mas o que é criança interior? O que é criança interior? Como me conectar com a criança interior? Vocês devem ver constantemente esse tema criança interior e hoje eu vou convidar minha colega aqui que vai entrar, minha sócia, para a gente falar. Eu vou fixar aqui o tema de hoje, criança interior. Porque, claro, muito se começou a falar sobre as redes, eu e você já falamos sobre um tempão, né? Vou colocar aqui, ó, vai ficar gravada. E as pessoas se perguntam, querendo ou não, o que é criança interior, né? E muita gente ainda vem de uma cura da criança interior, ou que a criança interior é o caminho, né? Então, hoje eu convidei a Clá para a gente realmente falar sobre tudo isso. Quarta-feira, vocês sabem que aqui no Pais Ajudam Pais sempre é dia de live aula. Então, quarta-feira que vem, às 22 horas, eu e a Clarissa vamos falar sobre a criança interior em nós hoje, né? Como a gente pode identificar, ok? Então, quarta-feira, eu espero vocês às 22 horas, eu e a Clara. Então, hoje a gente só vai dar uma pincelada para vocês, assim, o que é esse negócio? Estou lendo na internet de criança interior, vejo livros já falando de criança interior. E o que é criança interior? Clá, você quer dar tipo uma pincelada que a Clá fala de um jeito tão lindo, gente? Presta atenção no que a Clá vai dizer para a gente começar a registrar mais ou menos o que é criança interior, né? Então, se eu fosse tentar resumir da forma mais simples, assim, para vocês terem isso em mente, assim, de uma forma bem clara, eu falo que a criança interior, ela é a guardiã do nosso campo emocional, sabe? É aquela que teve ali ainda não tinha o neocórtex formado, né? A gente pensar lá na nossa infância, que a gente chegou aqui tão aberto, tão disponível, tão confiante de que aquilo que o nosso corpo sinalizava e que a gente necessitava ia ser atendido, né? Então, essa parte do nosso ser tão espontânea, que chega aqui bem conectado com as nossas necessidades, à medida que a gente não vai recebendo o que a gente necessita e tendo o acompanhamento, o atendimento, a proteção, a segurança que a gente necessitava, né? A gente vai aprendendo a abrir mão de aspectos, né, do nosso mundo interno, principalmente de expressão emocional. A gente aprende que não é seguro eu pedir, não é seguro eu usar os recursos do meu corpo, que a natureza me ofereceu, para pedir, porque cada vez que eu peço, isso desorganiza o ambiente. Os adultos se incomodam, os adultos retiram a energia afetiva. Então, quando isso acontece, eu vou reprimindo aspectos do meu ser. Então, isso que foi reprimido, isso que não pôde ser vivenciado na totalidade, a gente vai chamar de criança interior ferida. É um termo que foi popularizado por dois psicólogos junguianos que a gente aprofunda no nosso caminho de conexão com a criança interior, né? E tem a criança real, que é essa criança aí que traz o que a gente tem de mais essencial, traz os aspectos mais puros da nossa natureza humana. Então, quando a gente fala de criança interior, a gente também fala do que a gente tem de mais humano, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de se conectar com o outro, da espontaneidade, da presença, da curiosidade. Tudo isso a gente também está falando de criança interior, né, Flávia? Isso, e é muito importante quando a gente sabe frases, né, que a gente posta, que vocês veem no meu Instagram, no Instagram da Clarissa, lá no Instagram da Escola Educação Positiva, que é onde a Clara entrou aqui hoje, que é a escola onde a gente tem o curso Caminho de Conexão, mas o que a gente. Eu gosto de uma forma, eu adoro essa forma que você falou, mas eu gosto da gente lembrar que tudo que a gente viveu na nossa infância está presente de uma forma ou de outra. Porque aquela criança, o John Bradshaw fala de criança maravilha, né? Que é o que a gente traz muito na escola, que é esse ser essencial que você fala muito, claro. Esse ser essencial que é essa criança que chegou ao mundo amorosa, compassiva, confiante, né? Confiante que ela ia ter tudo que ela precisava, porque o mundo de um bebezinho que chega é um mundo de alguém que viveu 9 meses tendo suas necessidades básicas atendidas. E quando ela Sem chega no ter que fazer um esforço, né, Flávia? Sem ter que fazer nenhum esforço. Simplesmente era dado.
Isso, né? Tipo, isso, e ó, vamos assim, ó, isso que ela falou, eu vou nomear em outras palavras. Essa criança, se tinha fome, não tinha que esperar. Essa criança, se estava com frio, não tinha que chorar para ser aquecida. Se estava com medo, então assim, e querendo ou não, esses 9 meses de gestação, a ciência já fala que tem um impacto na vida do ser humano. Aí essa criança chega no mundo e chega numa sociedade patriarcal, machista, onde mulheres, e aqui eu falo de mim também, me incluo nessa, onde mulheres, homens e avós e crianças não valorizam o poder transformador do cuidado e de ser responsivo ao ser que chegou ao mundo, né? Como eu penso assim, ó, Clarice, eu dizia, esse ano eu não estou trabalhando, eu só tô com a Catarina em casa. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Eu tô com o subconsciente na mão. Eu tô transformando meu sangue em leite para nutrir esse A ser. noite toda. Sim, em modo zumbi, nessa privação de sono. E aí eu digo assim, se eu não me via fazendo um papel tão importante para a vida desse ser, que todos os estudiosos que a gente estuda na Escola de Educação Positiva comprovam que o que acontece na infância volta integralmente para a sociedade, e a gente, por exemplo, não olha coisas como países super desenvolvidos que investem muito em primeira infância porque sabe que isso interfere nos cofres públicos. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que tem apego seguro, que tem mais contato, que vou dizer, fatos, que nasce por via de parto, que não sofre violência obstétrica, que é aleitada, que tem contato físico. Essa criança, daqui 20, 30 anos, é comprovado cientificamente que é uma criança que adoece menos. Se adoece menos, ela custa menos para o Estado. Então, gente, fora, e aqui eu tô falando os aspectos que a nossa sociedade valoriza, né, Clarissa? Mas aqui a gente não entrou nos aspectos assim, como eu me vejo? Eu nasci perfeccionista? Eu nasci controladora? Eu nasci me defendendo do mundo? Eu nasci agressiva? Eu nasci me sentindo vítima? Eu nasci manipuladora? Não, ninguém nasceu assim. Ninguém nasceu assim. A gente não nasceu com toque. A gente não nasceu. Isso tudo aconteceu alguma coisa. E isso nós vamos falar na quarta-feira que vem, né? Que eu acho que seria um ótimo tema. A nossa criança interior ferida hoje, desconfiando o tempo inteiro querendo receber, não, mas mas se eu dou isso, todo mundo tem que me dar a mesma coisa. Então, o quanto isso fere as nossas relações, claro. O quanto eu não consigo me abrir para você, minha amiga, e dizer hoje tô uma merda, vem aqui. Aí você, que não tô falando da Clarice, mas tô dizendo assim, que eu e a Clarice é no outro lugar. Que vê que você mandou um meme, Clá, que eu tava muito ocupada, eu vi o meme e não te respondi. A Clá não fica chateada porque ela é adulta. Mas ela mandou um meme assim: a amizade madura é o quê, Clá? É quando a gente já dá Não, risada da nossa. hoje em dia é ficar mandando meme uma para outra e rindo. A gente conversa por memes. Mas até dos nossas próprias Sim, limitações, rir né, da Clarice? própria merda. Não, essa aqui é a minha limitação, esse aqui é meu mecanismo de defesa. Essa aqui é a minha criança interior ferida ferrando as minhas relações, ó. Sem querer Então, mas descer pegador, né? isso. Então é nesse lugar que a gente começa a entender assim, o quanto a gente ainda fica de frente para os nossos pais e de costas para nós mesmos, para os nossos filhos. O quanto a gente tem crenças, né, Clá, que nos limitam tanto a honrar a nossa própria vida e fazer dela maravilhosa. Tem E tanta coisa. Flávia, que eu acho que uma das coisas principais, assim, que a gente, né, acho que vocês aqui que estão no perfil da escola, no perfil da Flávia, que seguem a gente, né, geralmente começam a buscar a gente depois que chegam as crianças, os filhos, né, ou porque também trabalham, quem está aqui na escola trabalha com crianças, trabalha com famílias. Então, quando a gente começa, né, a gente se vê de frente de uma criança, de um ser que está tão conectado com a própria natureza, né? E o quanto que estar diante de um ser que está tão conectado com o nosso desenho original, o quanto que isso nos faz recordar, mas nem sempre de uma forma gostosa e prazerosa, mas começa a ativar as nossas próprias dores, começa a nos
nos colocar de frente com muitas questões que estavam no âmbito inconsciente, no campo da nossa sombra, né? E a gente, por anos, viveu sem tomar consciência disso com profundidade. Quando os nossos filhos chegam, ou quando a gente se vê diante de uma criança que a gente tem um vínculo com essa criança, né? Que a gente está disponível para cuidar dela, essa criança, ela começa a rasgar, ela começa a trazer à tona a nossa criança interior ferida. E por isso que quando a gente criou o caminho de conexão com a criança interior, a gente quis trabalhar exatamente com mães, com pais, com pessoas que estão diante de uma criança, porque a gente sente que é o melhor, é a melhor oportunidade que a gente vai ter. É como se fosse a natureza dando uma segunda chance para a gente de integrar aquilo que não pode ser integrado quando a gente era criança. E os nossos filhos, eles quase que desenham o que nos faltou. Eles desenham, materializam, concretizam o que ficou na nossa sombra. É uma oportunidade evolutiva tão grande estar diante de uma criança, porque é a chance agora de eu maternar não só o meu filho, mas esse maternar do meu filho, ele vai ser muito mais assertivo, muito mais atendendo mesmo o que ele necessita, na medida que eu também consigo maternar a minha própria criança, na medida que eu também consigo aceitar as emoções que surgem, na medida que eu também consigo entregar para a minha criança o que me faltou. Porque senão, inconscientemente, eu vou querer me vingar dos meus filhos, eu vou cobrar dos meus filhos, eu vou ficar pedindo para ele essa condicionalidade que a Flávia está falando. Eu te dou, mas eu quero que você me dá de volta. Eu te dou se você colabora comigo. Eu te trato bem, filho. Eu te dou isso se você não chora. Se você não me pede muito. Se você faz o que eu quero. Se você dorme a noite toda. Então, o quanto que essa nossa criança ela se coloca entre a gente, os nossos filhos. E à medida que eu consigo maternar a minha própria, eu vou em direção com meu filho com muito mais fluidez, né? Com muito mais facilidade. E, claro, sabe que você estava falando, eu pensei assim, a gente fala de criança interior ferida e sim, os nossos filhos nos trazem essa oportunidade. Eu pensei em duas coisas. Uma, em teorias que eu comecei na educação parental e que diz assim, o nosso filho, eu acho que, me diga aqui quem já ouviu essa frase, não sei se você já ouviu, claro, que diz assim, os nossos filhos têm a habilidade de vir apertar os nossos botões. Você já ouviu essa frase? Essa frase vem bastante também da disciplina positiva, mas vem de outras vertentes que eu entrei nesse mundo. E aqui, veja bem, adentro, não estou falando mal dessas vertentes, estou falando que eu entrei por esse caminho, mas eu estou trazendo uma perspectiva um pouquinho ampliada para vocês pelo seguinte. O Lucas, filho da Clarissa, ele não acorda e diz assim, hoje eu vou apertar tal botão da minha mãe, eu vou lá tirar ela do sério. Só que a criança interior ferida da Clarissa, ou tua, que se identificou com essa história que eu acabei de falar, que pensa assim, você cresceu dizendo, ouvindo, você me tira do sério. Clarissa, você me irrita. E por isso que eu falei com você desse jeito. Ou eu te apanhei, eu te bati porque você me tirou do sério. O teu pai faz isso com você porque você provoca ele. A gente constantemente foi culpados pelo que os adultos da nossa vida sentiam, fora o amor condicional que a Clarissa acabou de falar. E aí o que acontece? Os nossos filhos vêm, escancaram como o maior espelho. Mais fiel. O mais fiel que a vida te tem, diz assim, mamãe, ó, por exemplo, por que você se incomoda com a hora da refeição desse jeito? Por que a hora de dormir te tira do sério? Por que a hora de entrar no banho é aquela batalha? Por que dentista te dá assim? Clarissa, eu fiquei pensando que trabalhando com uma pessoa assim, por que adaptação escolar é algo que às vezes o corpo das mães ficam em pânico, que às vezes a criança tá bem? O que aconteceu na tua vida nessa fase que o teu filho tá vivendo? É a melhor pergunta que a gente pode começar a se fazer. Tem uma outra coisa, Flá, que fala também, que eu acho dentro desses pontos que você está levantando, que é o toque, né? Eu outro dia atendi uma mãe, que ela é psicóloga, já trabalha comigo há muito tempo, trabalha com mães, e ela virou e falou assim, Marissa, mas meu filho não recebe o meu amor da forma que eu quero dar, ele não está aberto para receber. Ela falou assim, nossa, mas eu quero beijar, eu quero abraçar, ele não deixa, toda hora ele fica me empurrando. Aí a gente foi andando, caminhando, daqui a pouco ela falou assim,
Nossa, mas tem várias vezes, outro dia aconteceu não sei o que, tem várias vezes que ele vem e eu fico empurrando ele. Eu falei, isso é óbvio, né? Você quer abraçar e beijar na hora que você quer, mas a hora que ele vem com espontaneidade te pedir, a gente tá o tempo inteiro assim, não, não, peraí, mamãe não pode agora. Falei assim, então começa a refletir aí, né? O quanto que a gente não foi tocado, não foi abraçado e o quanto que é difícil a gente aceitar aquela criança que quer pular em cima da gente, deitar em cima da gente, tocar, ter livre acesso ao nosso corpo, ao nosso toque, que toda hora tá pedindo isso, né? É. E aí não vem o filho dela e invade o corpo dela. Gente, agora pega esse exemplo da Clarissa e eu quero que vocês todos pensem que aqui, muito provavelmente, alguns de vocês já conhecem alguém ou são a pessoa como essa psicóloga que ela acabou de falar. Ai, não gosto muito de contato físico, Clarissa, não fica me abraçando. Ai, não gosto que meu filho me encoste, não gosto Olha de tudo. no olho, não gosto que fica me olhando no olho. E outra coisa, não confio nas pessoas, sabe? Ai, não sei. Gente, eu quero que vocês se imaginem ou pensem num bebezinho. Vocês conseguem imaginar um bebezinho que não gosta de colo? E, gente, e claro, eu vou falar, essa psicóloga, muito provavelmente atendendo, ela deve afirmar: ah, é normal que tem criança que tem coisa sensorial e não gosta de colo mesmo. Ah, alerta bem grande. Se a gente rebobinar isso tudo aí, não fiquem olhando os 5 minutos final do filme e tirem conclusão. Pode parar. Rebobina como a Clarissa fez com ela mesma. Rebobinou ali. E a hora que a Clarissa falando aqui, rebobinou só até metade do filme, porque o comecinho ainda não foram, vamos dizer assim, como o teu exemplo, né? Claro, tenho certeza que você com ela foi, mas você trouxe um exemplo aqui. No que foi dito aqui ainda não é nem o começo do filme. Então, o que acontece? A gente precisa voltar muito mais para olhar realmente, porque nenhum bebê chega no mundo com aversão ao contato físico. Nenhum ser humano. O ser humano, o nosso cérebro e a nossa sobrevivência, ela necessita do outro para continuar se desenvolvendo. Tanto que a ciência já está aí, gente. E assim, ó, mas isso é novidade na ciência. Não, amores, é de 1960, 40, tem coisa do, né? Tipo, Bowlby traz coisa do apego seguro há muito tempo, né? Então, o que acontece? Uma criança que tem muito contato, muita disponibilidade, gente, altera o perímetro cefálico das crianças. Então, assim, o que a gente está falando é saúde pública. E o que a gente tem? Um monte de gente vendendo curso dizendo: tem que deixar a criança chorar sim. Ah, não tem problema que chore para fortalecer o pulmão. Tem que dormir longe dos pais. Nenhum outro mamífero afasta a mãe e cria que nem nós. É trauma, é trauma. É trauma. E aí, né, Flávia, isso que você está falando é assim, gente. Quando a gente começa a olhar, né, e acessar essa teoria da criança interior, o que que ela nos apoia? Ela nos apoia a entender a natureza do ser humano e o quão distante a gente está da nossa natureza. Então, quando uma pessoa, como a Flávia falou, afirma, eu não gosto de toque, não gosto de olhar no olho, a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela foi se endurecendo a tal ponto de está completamente contrária a algo que é natural ao ser humano. Não é porque essa pessoa é uma pessoa ruim, não é porque ela realmente não gosta, é porque ela não sabe o quão afastada ela está. E o caminho de volta para casa, ele passa por uma compreensão profunda dessa criança. Da gente ir realmente validando o quanto ela se sentiu desamparada, quantas vezes ela pediu abraço, toque, colo, beijo, e ela ficou num berço frio, gelado, sozinha, chorando, e aquele corpo foi congelando, entendendo que era perigoso pedir, porque se eu pedia, mamãe não vinha, né? E o meu sistema nervoso era obrigado a desligar sozinho. Então, quanto mais eu compreendo isso, mais eu vou sentindo e acolhendo e expressando a minha dor de me encontrar verdadeiramente com um ser que está assim conectado com a própria essência e que vai pedir e que vai demandar e que vai mostrar a vontade dele. Quanto mais a gente dá espaço, mais eles vão pedir, mais seguro eles vão estar para pedir, né? Mas quanto mais a gente invisibiliza, eles também vão se submetendo, querendo ou não, mas eles ainda têm muita força para pedir. Aí na adolescência vem outro impulso de vida para pedir. Então, se você está diante de uma criança, eu vi que tinha gente aqui falando que tem filho de 6 anos, ainda dá tempo? Claro, mas esse caminho ele começa de coração, pelo seu
contato, pela sua conexão com a sua própria criança. Com tudo que surge dentro de você, cada vez que você se vê diante do seu filho te pedindo algo e que você acha que ele está errado em te pedir, e que você acha que ele está pedindo demais, e que você não consegue reagir com amor, com conexão, e que você quer sair correndo daquele menino, daquela criança, acha que ele é um tirano, né? Então começa por a gente compreender a natureza da criança e compreender o quão afastado a gente está da nossa própria natureza. Olha, a Clá falando, para imagine isso que a Clá acabou de falar. Aí essa menina que ficou chorando no berço, essa menina, tô falando menina, que nós aqui o nosso público é a imensa maioria mulheres, mas se você é um menino, se você é um homem, você pode se imaginar nessa mesma situação. Você criança, você pedia. E veja, Clarissa, como psicóloga, sabe, estudou muito teorias que diz assim, não, ele está chorando para te pedir sua atenção, não reforce positivamente esse comportamento errado. Então, não dê atenção quando ele... Então, teorias que falam de reforço positivo, reforço negativo, que manipulam o comportamento, são as que te afastam mais ainda do teu punição, recompensa, reforço positivo, reforço negativo, elogio, castigo, tudo isso te afasta do teu ser essencial. Ponto. Então, daí tu imagina, eu era essa menininha que eu gritava e eu chorava para minha mamãe, para Clarissa, me pega no colo, Clarissa, eu preciso de você, eu preciso me sentir segura perto de você. E aí eu não recebia. Aí talvez eu ficava agressiva ou eu adoecia. Mas eu fui virando uma adolescente, que daí depois eu tive fiquei muito fechadinha ali, estudiosa, sempre atendendo papai e mamãe e agora nem sei quem eu sou, mas eu fiquei totalmente desconectado, me tornei essa pessoa fria, essa pessoa que não pode de contato. Então agora eu quero que vocês imaginem uma pedra fria ou uma mulher vestida numa armadura, sempre se defendendo. Aí essa mulher numa armadura recebe um bebê. Como alguém numa armadura abraça um bebezinho? Como alguém que é uma pedra pega no colo? Como é para um bebê estar no colo de uma pedra? Olha o ciclo. E o ciclo continua, o ciclo continua. E sabe que poder que nós temos de abraçar a nossa criança interior e fazer esse caminho lindo que a Clarissa falou. E esse caminho, cuidado. E agora é um alerta que eu e a Clarissa queremos fazer para vocês. Tem gente vendendo cura de criança interior? Tem. Eu e a Clarissa e a Escola da Educação Positiva, a Ju, a Lívia, a gente não acredita nisso. Tá? Primeiro, porque não é um processo que tem linha de chegada. É um processo para a vida toda, né, Clá? É um processo, gente, que a gente vai espiralando, que a gente está em torno de uma ferida central, de um eixo, assim, de muita falta que a gente vivenciou e que a gente vai espiralando. E cada vez mais eu vou tendo uma visão mais ampla dessa ferida. E cada vez mais o tempo que ela segue doendo em vários encontros, em várias relações, ela vai doer. Vai sempre doer, a gente não vai deixar de sentir, né? É muita ilusão acreditar que sentir dor, sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza é algo que vai desaparecer da nossa vida em algum momento. Não, isso faz parte da nossa experiência humana. Então a gente vai continuar sentindo, só que o tempo, muitas vezes, que a gente permanece numa emoção, quando eu estou mais distante, quando eu já caminhei bastante, é mais rápido, eu processo mais rápido, eu integro mais rápido, eu volto para o meu centro, para o meu ser essencial mais rápido. Mas eu vou seguir sentindo, mas eu vou seguir experimentando, às vezes, essa dor desses encontros, né? Isso que, às vezes, esse outro vai lançar a luz para mim, né? E que eu vou ver, nossa, tem algo meu aqui, tem algo que precisa de ser integrado. E como a gente falou, só quero reforçar mais uma vez, se você tem uma criança diante de você, fica ligada, vem com a gente quarta-feira que vem, quando a gente abre inscrições para o caminho de conexão com a criança interior ferida, porque você não tem tempo a perder, porque você está diante do melhor espelho para te ajudar nesse processo de conexão com a sua criança. E eu não tenho dúvida que você tem o mesmo impulso do que fizeram com você. Mas aí, o que eu faço com o medo que eu sinto? Nossa, mas eu vou ter que acessar essas emoções. O teu impulso inicial vai ser negar. Porque a minha caixinha de pergunta, eu abri uma caixinha de pergunta ontem, claro, e tá assim, eu falo não pro meu filho, ele fica triste e chora. E, tipo, ok, qual é o problema de ele ficar triste e chorar? Entende? Então, assim, o meu filho tem raiva, ele joga as coisas no chão, assim, qual é o problema? O problema é, se eu não sei lidar com a minha raiva, se eu não sei lidar com a minha tristeza, se eu não sei lidar com o meu medo,
E eu vou dizer, muito provavelmente você não consegue nem dar espaço para tua alegria. Quem dirá para o amor? Porque aqui, constantemente, às vezes eu assusto as pessoas, claro, porque eu não tenho medo de assumir que eu tô aprendendo a amar todo dia, que eu não sei o que é amor incondicional, é que eu não fui amada incondicionalmente, não porque minha mãe era maldosa, maquiavélica, nada disso, é porque o amor que a gente conhece na nossa sociedade é um amor totalmente condicional. É um amor que espera muito mais da criança. É um amor que cobra dívidas no final da vida. É um amor que é pesado. É um amor que tem migalhas, que você tem que fazer coisas para alcançar. Não, o amor é o que o amor faz e nele você descansa. E não é esse amor que a maioria de nós conhece. Então é importante a gente entender que a gente vai continuar constantemente com esse impulso de negar as nossas emoções. E aí é um problema muito grande quando uma criança chega e ela não foi ainda silenciada. E quando o Lucas, que é o filho da Clarissa, tem raiva, ele não tem raiva, ele é a raiva. E quando ele tá com medo, ele tá com muito medo. E tudo que ele quer é a mãe dele. Só que se o meu medo, e acho que a Clarissa tem um vídeo muito lindo que ela fala como se eu tô aqui e o meu filho, entre eu e o meu filho tem a minha criança interior ferida, que foi silenciada, que ouviu. Para de chorar, que eu vou te dar um motivo para chorar. Não foi nada, levanta, levanta. Não, medo com essa Querer. idade, você não tem por que ter medo. Não tem raiva da tua irmã, não. Você ama a tua irmã. Come tudo que a mamãe fica feliz. Eu amo quando você estuda. Eu amo quando você faz o que eu quero, o que eu espero de você. Então a gente começa a ter uma sensação que cada vez que eu mostrava a minha tristeza, eu incomodava. Então não é seguro. Tanto que, assim, claro, direto eu falo, né? Eu lembro uma vez, sabe, crise de casamento? Todo mundo já viveu, né? Eu sempre falo essa. Eu falei que eu tenho uma amiga que eu amo ela. E eu falei pra ela assim: ai, tô muito mal. Acho que vou me separar. E eu tava chorando, super triste. E ela fala assim: não faz isso, a tua casa é tão linda. Tipo, para de chorar. Tua casa é tua linda, tua família é linda. Não se separa. Eu falei, oi? Tipo, então, vou parar de chorar. Não vou mais querer me separar porque a minha casa é linda. Oi? A E tristeza tá aí, ali ao ponto de que a ah, gente e é da isso que a gente gente faz expressar incomoda o outro, né? E é isso que a gente faz com a criança um tempo inteiro, né? Caiu, não, pulou, não foi nada. Não, não, olha para lá, está chorando, né? Olha o passarinho ali, é o tempo inteiro. Isso que você sentiu na pele que sua amiga faz, né? Distraindo do que está acontecendo. Porque a gente não consegue fazer o quê, gente? Acompanhar a criança na expressão emocional dela. Eu ainda acredito que é errado ela expressar o que ela está sentindo. Porque a gente não entende que a única forma dela liberar e passar por aquilo que ela está sentindo, é ela expressando. Porque aí o corpinho dela faz o que tem que ser feito, se ela está acompanhada por um adulto que é capaz de corregulá-la, porque ela não consegue fazer isso sozinha, e ela volta para o estado natural dela. Mas ela só pode voltar depois que ela liberar. Mas a gente aprendeu a reprimir e nós estamos reprimindo até hoje. É por isso que eu sou dura, ninguém pode me tocar, eu não gosto de toque, eu não gosto de olhar nos olhos, eu tenho medo do outro, eu projeto as minhas emoções no outro. É você, Flávia, que me deixa com raiva. É o meu marido que não me escuta e por isso que eu sou tão triste. É o outro que não faz o que eu quero, é o meu chefe que me demanda demais, é eu não sei, porque eu não consigo me posicionar. Porque eu não consigo me expressar nas minhas relações adultas. E é sobre isso que a gente vai falar quarta também, né, Flávia? E por estar ferida, assim, por ter sido ferida, o ciclo, o padrão de comportamento que a gente vê é: estou ferida, sigo ferindo pessoas. E a gente quer convidar todos vocês para quarta-feira, às 22 horas, estarem com a gente no lançamento do Caminho de Conexão com a Criança Interior, para que a gente comece um ciclo lindo de pessoas que usam isso que a Clarissa falou. Ninguém vai aqui estar curado. A gente vai começar a integrar as nossas emoções. Quem nega o que sente, nega a sua parte mais potente como ser humano. Nega a sua humanidade. Porque, sabe, claro, eu lembro que uma vez eu estava numa livraria, um tempão atrás, e eu estava lendo Damasio, que foge um pouco da criança interior, mas traz essa parte de integrar a emoção, que o livro dele é O Erro de Descartes, né? E eu pensei, o que mais é erro de Descartes? Penso, logo existo. A gente cresceu. Nossa, penso, logo existo. Garanto que todos vocês aqui já viram penso, logo existo. Aí vem Descartes e fala, sinto, logo existo. E se eu hoje tenho medo, medo de que
como é que eu vou expressar minha tristeza? Como eu vou expressar a minha verdade? Parem agora, depois dessa live, e pensem. Olhem para as relações de vocês com o marido, com os pais de vocês, com os amigos. Quanto dessas relações são superficiais? Quanto dessas relações vocês podem realmente ser honestos e falar a verdade para vocês? Como, por exemplo, a Clarissa falou para mim essa semana, tô incomodada com tal coisa. Eu falei, bom, então vamos conversar com isso. Não é importante isso, claro. Para mim, não importa a Clarissa estar incomodada com tal coisa. Vamos alinhar esse negócio. Mas que relação que você pode ser você? Onde você se sente respeitado, onde você diz, essa é a minha verdade. Peraí, vamos junto. Olha aqui, isso é seu, isso é meu, eu me importo, você se importa. Como a gente pode continuar caminhando juntos? Não, eu tô ainda performando. Como? Ainda nas minhas relações, tentando agradar para receber migalhas de amor, como eu fazia com a mamãe. E veja, a Clarissa falou criança, nossa criança vem ao mundo e aí ela escancara a nossa criança interior ferida, mas se você não tem filho, às vezes essa criança é o marido, às vezes essa criança é a colega de quarto, às vezes essa criança é o teu orientador de faculdade, às vezes essa criança interior ferida está entre você e a tua própria mãe, que você tem 40 anos na cara e ainda teus pais não te respeitam. Teus pais te tratam como inferior. Os teus pais estão ali e você baixa a cabeça. Eu lembro que, tipo, tinham pessoas que eu convivia que eram pessoas incríveis, que às vezes quando a gente... eu lembro que eu falei para essa pessoa, eu falei, nossa, a gente estava perto dos teus pais, parece que você diminuiu 20 centímetros, sabe? Parece que a pessoa chegava a encolher, assim, sabe? De botar o rabinho no meio das pernas. Mas que é isso? Que sociedade é essa onde os pais... onde é a sociedade do abuso de poder, não manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E esse ciclo de violência vai sempre existir quando a gente não se olhar com igual dignidade. Quando a gente tem medo de se vulnerabilizar. Quando eu não quero que o meu filho faça a raiva, ou expressa, ou se joga no chão, porque inconscientemente vocês podem não lembrar de nada da infância de vocês, mas o corpo de vocês não esquece. E quando o seu filho joga no chão, a sensação é, eu estou com vergonha aí, a vergonha de vocês, que é a criança interior ferida, invade e vocês não conseguem ajudar a criança de vocês em nada. E aí, Flávia, acho que você foi no ponto, assim, né? Porque tem duas pessoas perguntando como regular a criança no meio da crise. Tem uma que fala assim, meu filho se irrita mais quando eu ofereço colo e abraço. A gente fica buscando, né, assim, um atalho. A gente quer, assim, você acha que em uma live eu vou falar assim, você vai regular dessa maneira. Não, e é sobre sentir, né? Porque às vezes eu vou estar, essa criança ela vai estar com tanta raiva, com tanta agressividade, que o corpinho dela não tem como receber um abraço. Ela precisa ainda de seguir ali naquele movimento e eu vou estar aqui só sendo margem, só me mantendo sintonizada a ela, olhando, validando o que ela está experimentando em silêncio, numa presença muito e numa disponibilidade muito grande para acompanhar aquele movimento que ela está trazendo. Nem sempre é o abraço, nem sempre é o colo. Né? Isso vai ser, sim, muito eficaz em muitos momentos, mas nem sempre. Às vezes a criança já está tão desregulada, o sistema simpático dela está tão ativo que ela vai precisar de colocar aquilo para fora, sentindo você de outros lugares sem tocá-la num primeiro momento. Então, gente, é sobre essa despertar, né? Reconectar a nossa capacidade de sentir, expressar, a nossa liberdade emocional, a nossa intimidade com as nossas emoções, que vai me ajudar verdadeiramente a corregular e acompanhar e a sentir os meus filhos, porque não é sobre técnicas, não é sobre saber a teoria, é sobre sentir esse ser que está diante de mim. E para eu senti-lo, a gente vai precisar experimentar possibilidades que nos foram roubadas, caminhos que nos foram fechados. E o caminho de conexão com a criança interior são novas rotas. A gente vai falar assim, experimenta isso aqui. Experimenta esse outro aqui. Tem um que vai gostar desse, tem um que vai gostar mais daquele, tem um que vai gostar disso daqui. E aí a gente vai brincando com isso, vai voltando a resgatar essa espontaneidade. E tudo isso que vocês vão praticar nesses 21 dias, vocês vão poder seguir e levar para a vida inteira e seguir praticando, às vezes repraticar um que não foi muito legal e que depois você vai descobrir um grande prazer ali. E é um processo muito bonito que a gente vai convidar vocês quarta que vem para participar com a gente. E esse é muito legal, né, Clara? Isso que você falou é uma coisa tão fantástica quando a gente olha nessa oportunidade que a gente tem, até como crianças interior tão feridas que a gente foi.
obedientes, que a gente quer técnica, quer passo A, passo B, passo C para obedecer, porque a obediência é uma submissão, então eu não pude ser eu não pude ter, e hoje a maioria de nós nem sabe quem são. Mas é importantíssimo que a gente entenda que essa conexão com esse lado poderoso nosso, ele tem de uma abundância muito maior. Aqui eu quero terminar essa live com essa pergunta muito importante. Olha que importante isso, e eu quero deixar essa reflexão para todos vocês até quarta-feira que vem, porque a gente vai falar sobre isso quarta-feira que vem. Eu tenho que me cuidar para não ser uma mãe pior perto da minha mãe. Criança interior ferida latente. O quê? Sempre tive que agradar, agradar, agradar. Percebam, quem de vocês muda completamente com os próprios filhos quando está na raiz? Próximo aos próprios pais. Percebam, comecem a se observar. E para isso eu preciso ser muito honesta comigo mesma, e dizendo, eu fico preocupada com o que minha mãe vai achar de mim. Eu fico preocupada com o julgamento deles. Eu fico ainda querendo agradá-los. Eu fico ainda querendo ser a menina de 5 anos, que não teve o olhar, que não teve o pertencimento, que não teve o acolhimento, que não teve o amor incondicional. E hoje, mesmo com 40 anos, sendo mãe, eu ainda preciso ter. E eu vou te dizer, nada que você faça, ou pior, talvez esses pais estão esperando, bote essa criança de castigo. Bata nesse menino sem limite. E você, talvez, se autorizou a violentar o teu filho como você não faria na tua casa porque você estava perto da sua mãe. Então, pense aí o quanto você quer agradar a plateia. Uma maternidade ou uma educação positiva, ela não é algo que é aplicado, ela é algo que é vivido, é uma forma que eu vejo o mundo. Se tem alguém que você precisa agradar, é a criança que depende de você. E para isso precisa cortar o cordão umbilical emocional aqui de trás. Então, meus amores, digo uma coisa para vocês. A mesma coisa do que a Clarissa acabou de falar sobre a crise do meu filho. Eu peço para vocês serem muito honestos. Meu filho está se jogando no chão. Perto da tua mãe ou longe da tua mãe? Qual é a tua real intenção? Muito verdadeira. Clarissa, eu quero que ela pare de chorar agora. Você não está querendo ajudar o teu filho, isso tudo voltou tudo para você. É tua criança interior que quer silenciar o teu filho exatamente como ela foi silenciada. Porque, mais ou menos assim, gente, imagina uma criança birrenta com os braços cruzados e dizendo, o quê? Se você se jogasse no chão assim como esse teu filhinho aí tá fazendo, você levava um na orelha. E aí é o momento de você acolher a criança que você foi, mas para isso você precisa ser honesta com você. Para conseguir acolher o teu filho que veio através de você e só tem você para contar. Não deixe que as tuas feridas sangrem em cima de quem te feriu. E essa responsabilidade só nós temos na nossa mão. Então, meus amores, outra coisa que se tem que a gente pode dizer para fechar essa live é comentário aqui, ó. Eu luto muito para ser diferente da minha mãe. Para de lutar. Para de lutar para fazer educação positiva. Para de lutar para fazer diferente da tua mãe. Para de batalha e luta, patriarcado. Ama isso. Começa a acolher. Você não tem que ser diferente da tua mãe, você tem que ser a mãe que o teu filho precisa. E o que o teu filho precisa não é sobre você e sua ferida. É sobre ele. E aí tá, ó. Eu quero ser diferente. Eu quero dar tudo que eu não tive, né, Clarissa? Quero dar tudo que eu não tive. Mas o teu filho não tem nada a ver com a tua história. Ele quer ter o que ele precisa. Pare de colocar a tua ferida entre vocês dois nesse lugar. Porque senão você coloca tua dor como mais importante do que essa criança que só tá esperando amor. Ô, Flávio, olha que louco, né? Você não leu o comentário anterior dela e você falou exatamente o que eu ia falar. Falou assim, minha mãe, essa mesma que tá lutando, falou assim, minha mãe me batia, evito bater nas minhas, mas quando acontece, ela me critica. Ela ainda tá preocupada com a crítica da mãe e não com os filhos. A Flávia foi no ponto mesmo sem ter lido o anterior. E aí eu te digo, enquanto você, como adulta, não se autorizar a cortar esse cordão umbilical, a olhar e dizer, ah, mãe, eu entendo, você gostaria que batesse, ou às vezes precisar de um pouquinho de afastamento para poder acolher a imensa dor e desespero da criança que você foi, porque pare e pensem aqui comigo. Uma criança, a mãe dela é um mundo para ela. E essa criança só tem ela para te proteger. E o mundo te bate, te castiga, te violenta e olha para você e diz: é pro teu próprio bem? Que mundo é esse?
E aí, você não pôde elaborar a raiva de mamãe porque você sentiu muita raiva quando era criança de mamãe. Mas aí você também tinha que correr, abraçar a perna dela e pedir desculpa, mamãe. Hoje você se autoriza apenas violentar o teu filho, porque aceita na sociedade. Então aqui, gente, é importante a gente ampliar muito esse olhar. E sobre tudo isso nós vamos falar no lançamento do caminho de conexão da criança interior, que é as feridas da nossa infância. Hoje a gente vai falar sobre isso quarta-feira às 22 horas. Esperamos todos vocês para que a gente consiga nomear algumas das feridas, porque são muitas, algumas delas presentes em nós. E eu acho que esse pode ser o cerne. Vocês acham que, claro, queria te propor isso aqui com eles, para que a gente comece a parar de lutar. Parar de lutar com as nossas dores, parar de lutar pela educação positiva, parar de lutar para ser a melhor mãe. Para, isso cansa demais. Vamos parar de lutar, gente. Vamos começar a se abraçar. A gente quer abraçar o mundo e não sabe se abraçar. E não sabe se acolher. E não sabe integrar as próprias emoções. Isso é muito mais sobre auto-amor do que sobre alcançar um objetivo. Parem de querer escalar a montanha, gente. Vocês têm que só abraçar o filho. Já é muito mais difícil para vocês. Né? Está disponível. Assumir, meu Deus, estar com meu filho dói. Acolher ele, eu tenho vontade de fazer, pelo amor de Deus, alguém faz a criança parar de chorar. Não é sobre ele, é a tua criança desamparada que está desesperada dentro de você. Exato. Então, assim, olhar para tu e fazer. E, gente, aqui eu quero dizer que nem eu, nem a Clarissa, nem a Ju, nem a Lívia somos alecrins dourados. A gente está constantemente. Práticas que a gente vai ensinar para vocês no caminho de conexão. Clarice, esse final de semana, eu fiz coisas do caminho de conexão que eu não lembrava mais, que eu retomei. Não, vou fazer isso. Sabe? Porque é uma constante para a vida inteira. Nós não vamos convidar vocês para cura milagrosa, não vão sair transformados de lugar nenhum, mas talvez vocês parem de lutar. Descansem no amor que tem dentro do coração de cada um, né? Claro, eu acho que isso é o mais gostoso que a gente pode convidar vocês para se autorizar a fazer. E se cada um chegar aí um pouco mais descansado e acolhedor consigo mesmo, com tudo que surge, tá tão maravilhosas, né? Tão felizes, né, Flávia? Com certeza. E aí parar de esperar amor daqui, porque se a gente se vira e vem para cá, para os nossos filhos, eu falo com toda certeza, talvez ou muito provável que ninguém te amou nessa vida como os teus filhos te amam. E esse movimento você faz por você e pelos teus filhos. Então, eu e a Clá te esperamos quarta-feira, 22 horas, na live aula de anúncio e convite maravilhoso do caminho de conexão com a criança interior. Porque sim, é um caminho. Não tem linha de chegada. Eu e a Clá vamos desenhar esse caminho, passar 21 dias com vocês, mas quem trilha esse caminho no ritmo de cada um são vocês. Então, fiquem ligados que quarta-feira, 22 horas, a gente lança o caminho de conexão com a criança interior e esperamos todos vocês lá. Um convite lindo para parar de lutar. Acho que é isso já. Um bom resumo, né, Clara? Ai, que preguiça, vamos lutar, né? Posso sentar aqui e ficar esperando? Quem te viu, quem te vê, hein, Flávia? Viu? Olha como é importante, gente. Eu, a batalhadora, não sei o que. Não, tem pipoca? Vai estar num lugar quentinho? Posso levar coberta? É isso, gente. Até quarta, então. Um beijo grande. Até quarta, 22 horas. 22 horas aqui no perfil da Flávia. Beijo, gente. Leiam os posts que a gente colocou sobre criança interior ferida e fiquem atentos aí nos meus stories, no stories da Escola de Educação Positiva, que a gente vai dar mais informações em breve, tá bom? Beijo, Clá. Obrigada a todos vocês que ficaram por aqui. Tchau, tchau.